pessoal, interrompendo, passando aqui para interromper rapidamente a entrevista antes dela começar, tá? Fazer só alguns adendos importantes em algumas entrevistas. O vídeo não vai entrar em todas, tá? Prometo. Vocês não vão me ver assim, dando esses sustos em vocês toda hora. É uma coisa muito importante. Algumas entrevistas nossas a gente fez antes do projeto passar a ANS Podcast. Então vocês vão me ouvir falar algumas vezes SEV Podcast ou SEVcast, tá? Esses projetos eram originais do SEV, né? O SEV era o produtor desse projeto e depois eu assumi como produtor a partir do NS e o SEV entrou como parceiro. Então, assim, algumas vezes vocês vão ouvir e falar, caramba, o Iago está falando SEVcast, SEV Podcast. Na verdade, é o NS Podcast, mas a gente vai usar algumas vezes isso porque era o projeto antigo nosso, tá? Outra coisa muito importante, acho que umas 12 ou 13 entrevistas foram gravadas no começo do ano de 2022. Então, a gente está falando ali de março, abril de 2022. Então, tem algumas temáticas que a gente vai passar que eram as temáticas da época, especificamente. Então, assim, não acho que ninguém vai ficar boiando. Pelo contrário, vai ter até mais informações do que a gente tinha na conversa em si, disponíveis para vocês. Mas vai ser muito importante que vocês pensem e reflitam também a partir de uma perspectiva de contexto, né? A gente falava no começo de março, ali começo de abril, a depender da entrevista, tá bom? Então, pessoal, espero muito que vocês gostem da entrevista que está vindo na sequência. Espero muito que vocês curtam esse vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, façam tudo aquilo que os youtubers pedem para vocês, porque isso ajuda demais a gente aqui, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção até o momento e eu espero muito que vocês curtam a entrevista que está muito legal na sequência, beleza? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado de coração por estarem aqui comigo e a gente começa a entrevista agora. Fala pessoal do SEV, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SEVcast. Meu nome é Iago Anon e queria agradecer a vocês desde já a presença de todos, queria agradecer principalmente nesse início de projeto, a colaboração de cada um, a participação de cada um, é sempre muito importante contar com toda essa comunidade ativa em mais um projeto do SEV e mais uma iniciativa aqui do SEV e do SEVcast. Antes de a gente começar a conversa, queria pedir muito para vocês, começo de canal a gente vai pedir bastante, aliás, todos os youtubers pedem, então a gente também tem que entrar nessa onda e pedir. Deixem a curtida de vocês aqui, deixem o comentário de vocês aqui, o que vocês acharam da entrevista, dos pontos que a gente trocou ideia. É sempre muito importante a gente trocar essa ideia de fato e poder ir crescendo essa comunidade através da interação. Vou ler tudo? De já aviso que provavelmente não. Tá? Não vou mentir para a comunidade, não vou mentir para quem está nos assistindo nesse momento, mas farei o esforço de ler o máximo possível, então deixe seu comentário, a gente vai tentar responder ao máximo de pessoas possíveis. Curtiu? Deixou comentário? Se inscreva no canal, isso é muito importante, principalmente no começo, porque aí o YouTube entende de fato que vocês gostaram do conteúdo, gostaram do canal e ele distribui para mais gente, a gente vai aumentando a comunidade aos pouquinhos. E ative o sininho para receber as notificações também aqui do SEVcast, porque o YouTube não recomenda todas as vezes que você coloca o vídeo, é necessário você colocar a notificação através do sininho aqui embaixo. E vamos começar esta conversa, finalmente, meu Brasil. Finalmente, meu Brasil, vamos começar essa conversa. Que eu estou ansioso há 2 semanas, que a rede de internet do Brasil está me dificultando ter a conversa com este homem que está do outro lado da tela. E fiquei muito feliz em conseguir essa conversa hoje. Estou muito feliz de começar esse papo. E eu queria começar esse papo, é uma maneira mais tradicional que a gente começa, mas é só para a gente introduzir, depois a gente vai tocar o barco na conversa nossa. Primeiro, queria te agradecer ao aceite do convite. É muito legal te ter aqui nesse momento, de poder trocar essa ideia, poder te conhecer, a gente não se conhecia antes dessas conversas, né? Então é muito legal poder ter esse papo. E, principalmente, quebrando essa questão do currículo Lattes, que tanto eu sou contra, para conhecer as pessoas, quebrando essas questões, me conte, quem é você? Obrigado, Iago. É um prazer estar contigo, um prazer estar com todo mundo aí que acompanha o canal. Eu sou Vitor Melo, do Rio de Janeiro,
nesse momento morando em Niterói. Sou formado em Educação Física, mestre doutor em Educação Física. Tenho uma atuação em duas áreas grandes que é do nosso campo, né? Uma é a área dos estudos do lazer e outra é a área da história do esporte, que é a área que eu realmente mais trilhei mais profundamente, né? Atuando num programa de história e também num programa de educação. Eu sou flamenguista, graças a Deus. Contente, torcedor da vida. Contente. Torcedor... Bom, no nosso blog do laboratório, eu coloco que eu sou flamenguista, umbandista e marxista. Essa acho que resume um pouco minha trajetória. Cara, nesse momento, só para todo mundo entender o porquê que eu falei que ele está muito feliz, estamos gravando isso daqui, não sei quando que vai ao ar exatamente a data ainda, mas estamos gravando no dia 22/3. O Flamengo acabou de classificar para a final do Cariocão, mais uma vez, 4º ano seguido. Acabou de derrotar o Vasco 2 vezes. Então, assim, é um momento de felicidade da nação rubro-negra, nesse exato momento, de tristeza das demais, né? Porque o movimento anti-Flamengo vai aumentando conforme o movimento Flamengo vai aumentando. Então, a gente está nesse momento de alegria para quem é flamenguista. Victor, queria começar esse papo voltando bem lá atrás. Eu acho que a gente, não sei a tua visão, mas eu acho que a gente acaba entendendo bastante das ações ou das construções que a gente faz a partir de adulto lá na infância, né? E a gente divide um amor próximo pela educação física, né? Pela ciência do esporte, pela educação física, a gente acaba dividindo esse amor. Me conte quais são as suas primeiras lembranças ou vivências relacionadas ao esporte ou à educação física, e como que você se sentiu nessas primeiras vivências que te marcaram? Iago, eu sou criado no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro de Senador Camará, na verdade no bairro Jabu, que na época era um pedacinho do bairro de Senador Camará, hoje é um bairro autônomo, e bem próximo do bairro de Bangu, que é um bairro muito conhecido, muito tradicional, do subúrbio carioca, por causa do clube de futebol, né? Por causa do Bangu Atlético Clube, né? Então, peguei um determinado momento, que é subúrbio, que a gente vivia muito na rua, né? A gente tinha uma vivência corporal enorme na rua, né? Não havia ainda jogos, não havia jogos eletrônicos, não havia internet, não havia, né? Havia jogo de tabuleiro e rua, né? Então a gente todos nós tínhamos uma vida muito intensa, de jogos populares, né? Pipa, futebol, essas coisas todas. Eu não sei bem por que eu sempre gostei de esporte, assim, né? Eu gostava de fazer esporte, né? Nas aulas de educação física e também jogar, né? Nas diversas coisas que havia lá no meu bairro, e adorava acompanhar esporte, né? Assim, acho que bom, meu pai era um flamenguista convicto, né? E né, nos levou a ser flamenguista, não havia outra opção. Também a mesma coisa que eu fiz com meu filho. Lá em casa, com meu filho João, ele tinha uma casa democrática. Ele tinha o direito de não ser flamenguista, mas nesse caso eu tinha direito de não pagar comida para ele, de não pagar passeio, né? E ele foi um rapaz inteligente, resolveu ser Flamengo também, resolveu ser torcedor do Flamengo, né? Então, era um tempo que era um pouco isso, né? Os pais também faziam essa, acho que em muitos casos ainda faz. A diferença é que hoje as mães também fazem isso, né? Antes o futebol era o fenômeno mais ligado aos pais. Hoje as mães torcem igual e também tentam influenciar, né? Então eu sempre gostei muito de esporte, e lembro, por exemplo, muito bem dos Jogos Olímpicos de 1980, por exemplo, em Moscou, né, que a transmissão era muito precária, então a gente só tinha 2 horas de satélite, né, então a gente vinha correndo da escola para poder acompanhar aquelas 2 horas que a gente tinha, né? E às vezes o jogo não acabava, porque no tratamento de jogo de vôlei, antes de acabar o jogo, acabava o final de satélite, né? A gente perdia, assim, né? Então,
era uma dificuldade acompanhar os resultados, porque você tinha que ou comprar o jornal ou acompanhar, ou um telejornal, né, de cada dia, né? Então eu sempre gostei muito de acompanhar esporte e sempre gostei de fazer esporte, né? Então isso de alguma maneira talvez explique a minha escolha profissional lá na frente, né? Não só a escolha de ter me formado em educação física, mas também de depois, quando trabalho mais como historiador, né, do que como professor de educação física, escolher como meu tema principal de investigação os temas ligados ao esporte, né, ainda que eu tenha um trabalho grande com a história do lazer ou a história da diversão. E é um momento, assim, se você tem uma lembrança de 1980, e você é flamenguista, já deu para notar na sua definição inicial, você iniciou num momento muito bom. Né? A gente está falando da época do Zico. Exato, fomos campeão mundial, né? Campeão de tudo. Aquele time do Flamengo foi um absurdo. Independente de eu ser flamenguista ou não, é largamente reconhecido como uma das melhores equipes, né? Que o futebol brasileiro já teve, né? Então, enfim, meu pai era muito árduo. Tem até algumas crônicas escritas sobre isso, né? De como é que eu era meio que obrigado a ouvir no rádio, né? Porque naquele tempo a gente só assistia jogo depois, no VT, depois do Fantástico, assim, era um negócio, né? Você via os gols do Fantástico, botava para a TVE para ver o VT do jogo, assim, né? Praticamente não passava jogo ao vivo. E meu pai era muito flamenguista, então ele meio que obrigava, né? Assim, fica aqui do meu lado para a gente ouvir na rádio, né? Ouvir na rádio, eu dá sorte, tinha essas coisas assim. Eu lamentavelmente perdi meu pai muito cedo. No próprio ano de 1980 eu perdi meu pai, mas o Flamengo foi uma herança, né? Uma herança sentimental que vai me ligar sempre a ele e também ao meu filho, né? Então a gente tem aí uma forte relação, né? O nome do meu filho é o nome do meu pai, em homenagem a ele, né? Então a gente tem aí uma forte relação, um forte vínculo afetivo estabelecido por meio da nossa filiação esportiva, futebolística, né? E acaba sendo uma construção de relação familiar, não vou dizer padrão, porque obviamente envolve muita gente se a gente falar que é padrão, mas assim, ela acaba tendo um forte apelo, de fato, né? O futebol como uma construção de vínculo, principalmente nessa... Eu sou da década de 90, né? Sou de uma década para frente ali nessa história. Muitas vezes você tem, ainda na figura do pai, uma demonstração de afeto muito restrita. E aquele momento do futebol, né, aquele momento você extravasa com o título, você extravasa com o gol, você extravasa na vitória, era um momento de construção afetiva, né? Você tinha a imagem daquela pessoa tão forte, né, naquele modelo tradicional, tinha uma imagem da pessoa que estava vibrando, chorando, socando a parede, ficando brava. Isso acaba sendo muito interessante, né? Até como ponto de observação da sociedade. A gente acaba criando essa base, né? De fato, de um certo vínculo. E nesse sentido, após uma infância felicíssima com o Flamengo, e como que foi a tua adolescência e como que você foi construindo essa ideia de ir para a educação física, de ir para esse caminho? Como que foi isso? Como foi essa transição para você, esse período de transição? Cara, o meu pai, ele era militar, ele era sargento de aeronáutica, né? E ele veio a falecer, como eu falei, muito jovem, né? E aí, no ano de 1981, 82, eu não me lembro, a minha mãe descobriu que, porque eu e meu irmão éramos órfãos de militar, a gente podia entrar sem concurso no colégio militar, que é um colégio muito importante aqui, um colégio do século XIX, né? Um colégio importante aqui no Rio de Janeiro, né? Então aí, cara, eu acabei, eu não tinha muita vontade, era longe de onde eu morava, né? Era no bairro da Tijuca, não era no subúrbio, e era longe de onde eu morava, mas eu acabei me empolgando com a estrutura esportiva daquele colégio, né? Porque enquanto
no colégio municipal que eu estudava, a gente tinha uma quadra, né? Uma quadra e algumas bolas, né? De repente eu fui para um lugar que tinha um campo de futebol, né, cara? Uma piscina olímpica, né? Assim, um parque de esportes incrível, sala de ginástica olímpica e tal, né? Então, eu acabei, no colégio militar, tendo alguma vida, mantendo a minha vida esportiva, o meu interesse, lógico, junto com... A gente tinha aquelas atividades físicas militares, correr, né, fazer ordem lida, aquelas coisas assim, mas tinha bastante esporte, tinha bastante espaço para esporte, né? E, em determinado momento, eu fiz umas aulas de esgrima, cara, e gostei daquele negócio, né, e fui fazer lá, jogar esgrima, aprender esgrima, né? Então eu tinha uma relação aí continuava com uma relação com o esporte. A verdade é que eu não tinha muita noção de que eu faria educação física. Eu pensava que ia fazer biologia. História muito menos, né? Sempre eu fui um excelente aluno de história, mas eu nunca pensei que fosse um dia trabalhar como historiador, né? Então, quando eu terminei o ensino médio, eu acabei indo para a Academia Militar, das Agulhas Negras, né? Onde eu definitivamente percebi que eu não queria ser militar, né? Mas lá eu acabei sendo selecionado para a equipe de esgrima da academia, né? Então, a essa altura eu já não queria mais biologia, e a verdade é que eu não sabia muito o que eu queria. Eu tinha ficado muitos anos no colégio militar, né, tinha essa expectativa de ir para a academia militar, mas como eu vi que eu não gostava, não sei o que, eu saí. Cara, e aí o que veio na minha cabeça um pouco foi, né, o que eu gosto mesmo? Eu gosto de esporte, cara. Né, assim, eu gosto de fazer atividade física. Né, e aí a opção pelo curso de educação física, ela foi nesse sentido, né, assim. No momento que eu entrei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1989. Foi um ano da primeira eleição presidencial depois do período de exceção. E foi um ano em que tentaram privatizar a UERJ, cara. Era uma universidade pública que tentaram privatizar. Então, eu rapidamente me envolvi com uma série de movimentos políticos que havia na universidade, né, do Centro Acadêmico de Educação Física e depois com o Diretório Central dos Estudantes, e um pouco mais tarde eu acabei me filiando também ao Partido dos Trabalhadores, né? E aí começou a ter uma crise com o curso de Educação Física, cara, porque era um curso ainda muito tradicional, embora a minha turma fosse a primeira turma de um novo currículo, de uma nova proposta curricular, mas os personagens eram os antigos, né? O modo do currículo, os personagens eram os antigos, né? Então eu comecei a ter um pouco essa crise, né? Assim, o curso eu gostava de esporte, eu gostava da prática de atividades físicas, mas o curso de educação física não me respondia aquilo que eu ansiava para entender aquela sociedade brasileira em mudança, na qual eu me inseria como militante político de vários movimentos, né? Assim, então, quando chegou no quarto período, eu resolvi fazer um outro vestibular, na época era vestibular, não era Enem, não podia ter matrícula na mesma universidade, então eu era aluno da UERJ, eu acabei eu resolvi fazer História na UFRJ, foi aprovado no vestibular, e comecei a fazer as duas matérias juntas, as duas faculdades juntos. Mas, cara, era muito difícil, porque eu já trabalhava, né, naquele tempo, a gente trabalhava muito cedo, cara, muito cedo você já estava trabalhando alguma coisa na área de educação física, né? Aí eu já trabalhava, tinha em muitos lugares, tinha o partido, tinha o CA, tinha, né? E tinha ainda duas faculdades para fazer, tinha tudo, né? Namorado, tudo, festa, tudo que tinha, todo jovem deve ter, né? E, cara, quase que eu fui para a História, quase que eu não fiquei na educação física. Eu acabei ficando na educação física, né? E me dedicando a pensar a primeira história da educação física, que foi meu trabalho de monografia de fim de curso e foi meu trabalho de mestrado, e depois a história do esporte, onde eu fui, enfim, que eu me dediquei mais, né? Então acabou que foi uma conjunção de coisas que me levou para essa trajetória específica, né? Essa carreira acadêmica assim, específica.
porque você me contando sobre essa parte, primeiro, assim, que disposição, hein? Que disposição, porque 2 graduações mais esse tanto de atividade extra, tem que estar com fôlego, viu? Para fazer, senão não aguenta a carga, não. E eu fiquei pensando aqui, pelo menos tentando me colocar no teu local, né? Ali, quando você estava contando a história, a história, né? A graduação em história, ela, de fato, serviu para curar aqueles males não curados pela educação física? Aquelas brechas? Cara, acabou que eu não concluí a graduação em História, né? Porque eu não tinha mais. Uma hora que você falou, tinha uma hora que eu não tinha mais fôlego. Eu não dava conta das coisas todas, né? E eu acabei optando pela formação em Educação Física. E engraçado que muitos anos depois, quando eu terminei meu mestrado, eu fiz mestrado na Unicamp, né? Então eu voltei para o Rio de Janeiro, e eu fiz outro vestibular para História. Né, assim, e comecei a fazer história, só que eu passei no doutorado, cara. Né, e aí eu falei, porra, mais uma vez, né? E aí, por sorte, alguns anos depois, quando eu já era professor da UFRJ, um colega me chamou para ingressar como professor no programa de pós-graduação em História. Né? Então, eu acabei chegando ao campo de outros caminhos, assim, né? Demorou para eu chegar no campo. Né? Assim, ano passado teve um processo de oficialização da profissão de historiador, né? Então, e como eu não sou formado em história, mas como eu tenho demonstrei muitos anos que eu estou como historiador, então agora eu sou historiador oficial reconhecido pelo Ministério do Trabalho, tá? Assim, eu fico brincando com isso, né? Eu acho, cara, que o que curou os males que a gente tinha naquele momento de transição, porque a gente pegou um momento. A gente tem a década de 80, que é um momento de ruptura muito forte, e na década de 90 era um momento onde algumas dessas rupturas começam a ter desdobramento, né? E, notadamente, eu acho que a década de 90 da educação física foi uma década onde o pessoal parou só do debate, do discurso, e começou a tentar operacionalizar. Né? Assim, a operacionalizar tudo aquilo que a gente discutia em propostas pedagógicas e tal. Mas os cursos ainda eram muito limitados do ponto de vista da formação mais ampla. Né? O que me curou e que foi a minha grande escola, cara, foi o movimento estudantil. Né? Então, foi o movimento estudantil, a participação do Diretório Central dos Estudantes, a participação na Executiva Nacional dos Estudantes de Educação Física e a participação nas reuniões do partido, que eu acho que acabou me dando um pouco mais de possibilidade a mim, e é uma geração, cara, uma geração né, assim, assim, cara, a ideia de pós-graduação era muito recente na educação física, assim, quer dizer, você já tinha o mestrado lá, quando eu entrei não havia nem doutorado em educação física, né, assim, então você tinha 3, 4 mestrados, alguma coisa assim, né, a minha geração foi a primeira que teve lá na UERJ, bolsa de iniciação científica. Então, nós fomos, eu, o Marcos, o Ragime, e eu acho que o Carlos, se eu não estou enganado, fomos os primeiros alunos do Instituto de Educação Física que tiveram bolsa de iniciação científica. Né? Quer dizer, não é porque a gente era bom, nada disso, é porque isso não era colocado no cenário do campo de estudo. Né? Isso não estava colocado para o campo da educação física, isso veio devagarinho acontecendo, e a nossa geração ela foi uma geração que acabou pegando, né, as coisas que as outras gerações construíram e desdobrando isso num outro processo. Né? Assim, acabou que eu terminei meu doutorado muito jovem por isso. Né? Eu terminei meu doutorado com 27 anos. Mas por quê? Porque a gente tinha esse estímulo, tinha também essa possibilidade. Né? Então, eu acho que o movimento estudantil, né, assim, seja do centro acadêmico, seja do DCE, seja da Executiva Nacional, né, assim, essa expectativa de, quem sabe um dia, construir uma carreira acadêmica, essas coisas foram importantes para minimizar as ausências que a gente sentia nas disciplinas. Sabe? Cara, a gente estava num momento político muito efervescente,
E não tinha sentido para a gente, enquanto o mundo estava mudando, eu ir para a universidade para ficar aprendendo a dar passe de basquete, sabe, cara? Assim, a gente já pensando sobre novos modelos pedagógicos e vivendo disciplinas que eram escolinhas, como, aliás, muitas são até hoje. Né? Assim, lamentavelmente, muitas escolas de educação física, você vai lá não para aprender a ensinar, mas para aprender gesto motor. Não é? Enfim, cara, foi um momento muito, muito bacana, assim, né? De organização dos congressos, de organização... enfim, depois eu acabei me envolvendo com o CBCE, tanto no CBCE estadual quanto no CBCE na direção nacional, né? Então, foi muito legal, foi muito interessante tudo isso que aconteceu, assim, né? Eu tenho muita gratidão por ter vivido esse cenário, né? Porque entra num ponto que eu acho extremamente importante, porque geralmente a gente acaba excluindo da formação o contexto em que o aluno se encontra. A gente acaba focando muito mais em disciplinas, muito mais em grades, currículos ou qualquer outro termo que se possa utilizar, e se acaba excluindo a vivência que o aluno tem naquele momento, né? E é um pouco do que eu, pelo menos conversando com a molecada mais nova hoje, né? E talvez seja alguns das pessoas que venham assistir essa entrevista, venham assistir essa conversa, conversando com eles, tem muito assunto que é do momento deles e que não se encontra na discussão. E isso afasta, né, por vezes, o aluno. Né? Ele não se identifica com aquele conteúdo, ele não se identifica com aquela prática, e aquilo vai afastando. Então, quando você fala para mim daquele momento, né, daquele final da década de 90, eu falo, caramba, devia ser muito pesado, porque aquilo devia ser a discussão do dia inteiro. Né? E aí, quando você entra numa sala de aula, que você encontra alguém mais velho, alguém que você está admirando pela profissão que está tendo ali à sua frente, você fala, caramba, agora esse cara vai conversar comigo sobre as coisas que estão acontecendo no meu mundo. Aí ele fala, gente, seguinte, passe é assim. Você fala, pô. Aí deve dar uma desanimada de fato, né? E eu acho que muita molecada passa por isso hoje, né? Cara, a gente precisa ter uma formação profissional, né, assim, que não abandone, né, as questões técnicas, obviamente, né? Não adianta um curso de educação física só com críticas sem natação, sem vôlei, né, sem a questão do gesto motor, né, assim, essa é uma das características da área de conhecimento, né? Então a gente também precisa dar condições dos nossos alunos, né, assim, ensinarem esses conteúdos da cultura corporal de movimento, né, assim, com competência, né, com eficácia, com eficiência, com efetividade, né, assim. Mas a gente precisa, de alguma maneira, sintonizar o curso com o que está acontecendo no cenário internacional, no cenário nacional, no cenário da cidade, né, assim. Sem isso, a gente fragiliza muito, né, assim, até porque mesmo com essa história aí de bacharelado, licenciatura, que eu sempre achei é lei tem que se respeitar, mas isso eu achei sempre um papo furado, cara. Sabe, isso não teve o menor sentido, isso não contribuiu em nada para a formação. Isso só fragmentou a formação. Né? A gente, quando era licenciatura plena, era muito melhor. A gente podia ter mantido a licenciatura plena, com expectativas de aprofundamento, reconhecendo que o campo de trabalho da área é muito grande, e ainda assim continua em expansão, né? Então, o cara pode ser bacharel, licenciado, para mim ele vai ser sempre professor, cara. Assim, ele vai ser sempre... essa é a característica da nossa carreira, né? Seremos sempre professores, né? Assim, você pode ser um professor de escola, pode ser um treinador de clube. Um treinador de clube também é um professor, cara. Né? O professor de ginástica já diz o nome, da academia, ele é um professor. Né? Então, a gente tem que entender que os professores, cara, eles precisam de uma formação mais ampliada, né? Eles têm que ter uma cultura geral e uma certa erudição, né, assim, para que o seu trabalho possa lograr mais sucesso e para que a gente possa superar visões estereotipadas que muitas vezes ainda existem acerca da nossa área de conhecimento. A ideia de que a gente tem uma área de conhecimento menor na escola ou na universidade, né? A ideia de que o professor de educação física ele somente
né? Ele é um executor de tarefas, ou ele é um distribuidor de bolas, né? Assim, veja, estereótipos que, lamentavelmente, às vezes são referendados por alguns colegas, né? Eu trabalho com a disciplina didática e prática de ensino na UFRJ, e eu sempre digo para os alunos assim, olha, eu vou tentar lhes convencer que é possível a gente ter um ensino de educação física mais atualizado, mais crítico, mais contextualizado. De toda forma, não me cabe dizer exatamente o que vocês devem pensar, né? O que eu tenho que tentar é convencê-los de que é possível ser diferente. Agora, se vocês quiserem ser professores de educação física no modelo mais tradicional, vocês têm direito. O que vocês não têm direito é de não dar aula. Vocês não têm direito de chegar numa escola e rolar a bola, né? Assim, ou dividir a turma e botar o que. Isso vocês não têm direito, né? Assim, isso não é aceitável de um professor de educação física, né? Assim, se ele resolve ser um professor no modelo tradicional e dá bem a aula e respeita os alunos, a gente tem que respeitar o colega que escolheu esse caminho, né? Embora o nosso desejo é que a gente tenha um outro perfil docente. De toda forma, seja qual for o modelo de professor que você ter cultura geral, ter formação ampliada, são elementos fundamentais para o bom exercício profissional. Né? Exatamente. Até porque a gente fala isso, por exemplo, no momento de graduação, que foi o exemplo que a gente citou, né? Mas essa pessoa da graduação vai um dia dar a aula, independente de qual contexto seja, e um dia vai ter alguém perguntando para ela sobre isso, sobre o contexto, né? Sobre aquele momento. Então, assim, talvez a nossa área ela precise de uma certa reflexão para além da própria atuação técnica, especificamente, né? Tudo bem, obviamente, o aprimoramento da parte técnica da nossa profissão ela é obviamente necessária. Né? Ninguém vai argumentar contra isso, seria descabido. Mas, para além disso, faz parte do profissional do autoentendimento, do entendimento em si dentro de uma sociedade, faz parte desse processo todo a reflexão que vai ocasionar a prática dele, de fato. Né? Uhum. Então, isso tudo, uma certa construção, para além do que está ali de currículo, faz com que o aluno seja mais autônomo em si, que ele vá atrás do conhecimento, que ele vá atrás das informações, que ele conecte as informações da sociedade com o perfil dele, com as atuações que ele vai ter. Então, assim, todo esse cenário ele é importante. E para quem esteja começando um curso hoje nos ouvindo, é complicado mesmo, tá? Só para deixar registrado em vídeo, é muito complicado. É muito complicado você ser um profissional que tenha qualidades para além da parte técnica. Né? É muito complicado. Mas vale muito a pena passar por essas complicações. Vale muito a pena parar para ler, buscar outras vivências. E a universidade, principalmente a universidade pública no Brasil, ela te oferta, não sei se da melhor maneira, mas te oferta. Essas vivências dos diretórios, essas vivências das atléticas, que por vezes são deixadas de lado dentro da universidade, né, são passadas como segundo plano, mas que tem uma importância fundamental na construção do teu ser, né, tem uma construção fundamental ali. E um dos pontos que eu fiquei de dúvida dentro da tua história, você acabou entrando nessa parte dos diretórios, né, principalmente, da parte também da sua filiação ao PT, especificamente. O que você encontrou nesse ambiente de debate que você fala assim, nossa, essa vivência foi muito boa, e o que você encontrou nesse ambiente que você fala, putz, eu não queria ter vivido isso, ou foi muito desgastante, ou qualquer coisa do tipo? Cara, primeiro era um ambiente de debate, né? Assim, de formação teórica, né? Eu não sei como está, eu saí do Partido dos Trabalhadores em 1999, entrei, fiquei 10 anos, né? Depois não me filiei mais a partido nenhum, mas eu peguei um tempo do partido em que a gente debatia teses, que a gente estudava livros, que a gente... Né? Então, isso era muito bacana, né? Assim, você tinha ali um conjunto de companheiros e companheiras em que você podia ler coisas que você não lia na Faculdade de Educação Física, né? A Faculdade de Educação Física não te dava naquele momento, né? Assim, hoje em dia a gente já tem faculdades que
que dão acesso, embora eu desconfie que a maior parte continue não dando, né? Então, esse ambiente de debate, esse ambiente de diálogo, esse encontro com gente de outras disciplinas, de outras formações, né, eu acho que isso foi a coisa mais bacana, a coisa mais importante. Né? Agora, é a política, né? Assim, é o campo da política. Né? O campo da política tem também os seus elementos contraditórios e complicadores, né? Assim, os interesses que movem as pessoas no campo da política são das mais diversas ordens, né? Assim, então, isso leva também, às vezes, a uma leitura que eu nunca gostei do campo da política, né? Assim, que os caras, nós somos companheiros de partido, mas os grupos se enfrentam quase se matando, né? As tendências, né? Assim, havia umas brigas históricas das tendências, assim, né? Então, isso eu acho que era uma coisa que eu não gostava, né? Eu acabei me afastando do partido, embora tenha ficado próximo, né? Assim, eleições, né? Assim, próximo do grupo de centro-esquerda, né? Assim, que é mais ou menos onde eu me situo ali, né? Entre centro-esquerda e esquerda. Mas, de qualquer maneira, foram experiências muito legais, muito bacanas, essa que eu também vivi no movimento, tanto no movimento estudantil quanto como militante de um partido político. Né? Porque essas experiências, assim, que a universidade oferece, mas para além do próprio curso, né, eu acho muito interessante, até justamente por esse ponto que você tocou, de uma importância de você ouvir pessoas que não sejam da tua área, especificamente. Né? Eu tive um pouco, não vivência nesse sentido do diretório, né, mas eu sou formado pela FCA, pela Unicamp FCA. Uhum. Lá, por ser uma faculdade de ciência aplicada, você não tinha os departamentos, que é o tradicional de uma universidade. Uhum. Então, você tinha no mesmo ambiente, e eu gostava muito do ambiente do café, aliás, sou viciado em café até hoje, né, inclusive, o ambiente do café era muito agradável, porque você tinha um engenheiro, chegava uma nutricionista, depois chegava um cientista do esporte, depois chegava professor, depois chegava o cara, sei lá, que estava fazendo a guarda e chegou ali para tomar o cafezinho dele às 10 horas da manhã. E aquele ambiente de troca de ideias era muito enriquecedor, de fato, né? O fato de você conseguir trocar uma ideia com todo mundo de outras áreas, de fato, de outros pontos de vista da sociedade, de fato, era muito enriquecedor. E eu acho que, por vezes, dentro da nossa vivência, ou da vivência padrão da área, acaba tendo uma certa falta que os diretórios e também as atléticas acabam suprindo, né? Meio que uma falta que o curso não consegue suprir essa carência, e as pessoas vão encontrando em outras vertentes, né, em outras partes da sociedade, vão encontrando essa possibilidade, de fato, né, de suprir essa carência. Então é muito importante, principalmente para quem esteja começando, né, essa trajetória, porque tem formas de se encontrar isso. Né? Uhum. E dentro dessa linha, indo um pouquinho mais à frente, você chega a um campo da pós-graduação, como você bem salientou, recém-criado. Assim, recém-criado principalmente com questão do doutorado. Né? Pouco tempo. E eu imagino que você, principalmente por conta dessas vivências, tem um ponto de reflexão muito grande acerca da prática. Né? Seja da prática no sentido do treinamento em si, ali das aulas, seja também da construção da pós-graduação e dessa implementação da pós-graduação no Brasil. Como que você se sentia naquele momento e quais eram os desafios que você e quem estava ao redor vislumbrava para a educação física naquele momento? Cara, a gente... eu fiz parte de um grupo de colegas que se envolveu muito com a pós, né? Assim, a gente tinha os colegas mais antigos, eles se envolviam muito mais com os sindicatos, né? Depois que eles foram fazer a pós, né? Ou com os movimentos da PF sempre na contraposição, né? O grupo majoritário. O meu grupo, o grupo do que eu fazia parte, a gente foi muito para pós, né? Assim, a pós era o nosso espaço de expressão. Né? Alguns foram para a educação, eu acabei ficando na educação física, tanto
no mestrado e no doutorado, né? Assim. Ora, a dificuldade era efetivamente, a gente tinha dificuldades mil, né? Assim, uma era a definição de objeto, né? Assim, outra era a qualidade dos nossos estudos. Cara, são coisas que continuam, que são relidas sobre o novo formato, né? Assim, normal. Você não resolve essas questões assim de uma hora para outra, né? Assim. Mas acho que foi fundamental para a área de conhecimento a estruturação, a melhor estruturação da pós, a chegada do pessoal de humanas na pós, né? Porque a princípio, né, a pós era muito mais ligada à biomecânica, como hoje, né, o MUST, né? Onde tem poder na área de ciências da saúde, por exemplo, né? Assim, então, a gente pegando quem estava chegando na humanas e a gente querendo ir para humanas, né? A gente acabou fazendo, enfim, acho que a gente acabou dando uma contribuição, gente, que eu digo uma galera, né? Estava fazendo isso, né? A gente acabou dando uma contribuição para alargar os horizontes da área de conhecimento, ainda que na prática concreta ela ainda continuasse muito tempo sob parâmetros muito tradicionais. Porque esse ponto eu acho ele muito importante, principalmente pela reflexão que isso pode ocasionar. Porque, de fato, quando a gente olha hoje a pós-graduação, ou olha até mesmo a graduação, a gente tem essas reflexões acerca dos papéis da área humana, né, da área de humanidades ali, porque você acaba tendo uma certa dificuldade de produção, né, comparado às demais áreas. Então, por exemplo, no meu caso, especificamente, eu sou da parte de análise de jogo em futebol. Então, se eu quiser produzir uma pesquisa, com uma certa rapidez, eu consigo. Né? Para atender a conceitos qualis-capes, eu consigo sair produzindo em larga escala. Né? E a área da humanas ela tem um outro ritmo de produção, de fato. Não é nem que ele seja melhor ou pior, mas é uma outra característica de produção. Então, assim, entender, eu acho que essa história toda de como foi formulada a área passa a ser muito importante para a gente faça uma reflexão do papel de cada uma, né? Da importância de cada uma sobre isso. E nessa linha, uma das coisas que eu queria entender dessa tua vivência, bem, você está nesse cenário de pós-graduação, evoluindo ali dentro dessas perspectivas, e você está encarando esses desafios relacionados principalmente à área de humanidades. Né? Então, você está nesse cenário caracterizado. Como que era o teu sentimento pessoal em termos de satisfação com a área, insatisfação? Você vislumbrava um desenvolvimento maior? Você vislumbrava um espaço maior para a área de humanas? Como que era o teu entendimento nesse cenário? Tá, essa pergunta é super legal, Iago. Eu acho que a gente pegou um momento em que houve uma determinada expansão das ciências humanas na área de educação física, né? Então, a gente de filosofia... Porque, assim, o movimento da educação física antecipou o interesse das áreas pelo tema. Né? Então, a história assim, como disciplina, só vai entrar no jogo da história do esporte em 2003. Mas a gente tinha ela desde 93, né, o encontro de história da educação física, do grupo de educação física, que existe até hoje. Né? Então, o que eu acho é o seguinte: essas áreas foram abrindo, né, assim, a nossa possibilidade de ampliar o olhar sobre o objeto, sobre os nossos temas, né, sobre os nossos objetos. Né. Eu, às vezes, acho que a gente está tendo um retrocesso. Né? Acho que a gente está tendo aí uma volta ao passado com um superdimensionamento da área esportiva e, notadamente, da área médica, né? Retirando o que é importante, que é o professor ser o elemento instrumental, que faz todo o jogo entre todo mundo para que as coisas possam acontecer. Né? Não sei se eu te respondo, se era mais ou menos isso que... Não, justamente nessa linha. Porque, assim, eu imagino, né, e a gente está entrando num sistema de pesquisa hoje em dia que a publicação conta demais. Né? A publicação conta muito mais do que as outras atividades que o professor vai desenvolver, que um grupo de pesquisa vai desenvolver. E a área de humanas é, de fato, muito afetada. Né?
Porque se estabelece uma mesma régua para todo mundo, se dificulta a avaliação das revistas da área de humanas, de fato, e ainda se exige do profissional a mesma produtividade que eu vou ter, por exemplo, com um banco de dados já coletados no site, e que é só eu fazer lá um tratamento. Eu estou simplificando, obviamente, a minha parte, mas sim, assim, sim, lógico. No sentido de exagerar os contrastes de fato, né? Então, assim, o que eu vou produzir e posso produzir num curto espaço de tempo, quem está na área de humanas não tem como produzir nesse curto espaço de tempo, né? Então, assim, e a gente estabelece uma régua. Então, quando vai nessa linha do que você colocou, dessa questão mais histórica até de construção, eu imagino que vocês viviam no momento de falar, caramba, estamos abrindo o olho para determinadas coisas, e a gente chega num momento de alta produtividade por qualquer coisa, eu estou sendo exagerado de novo, uma alta produtividade por qualquer coisa, e aí você percebe que há um fechamento proposital do olho para determinadas áreas, justamente por conta disso. Então, assim, deve ser meio confuso na cabeça de quem vivenciou esses dois momentos, esse ciclo ondulatório, não sei se é exatamente a expressão correta, da área, né? Não deve ser, assim, deve ser difícil de entender esse ciclo, né? Era, acho que talvez seja ainda, né? O fenômeno que talvez seja marcante disso é a gente perceber quantos colegas de educação física saíram para outra área. De humanas, que eu digo, né? Notadamente de humanas, né? Então, muita gente foi para a educação, eu fui para a história, né? O Arley foi para antropologia, né? Então, porque você botava a área de educação física, cara, ela continua colocando para competir um Fórmula 1 com uma carroça. Não é assim, acho dizendo que o mais importante do mundo é a Fórmula 1, não é. Porque a Fórmula 1 é muito importante, tem que ter, mas a carroça leva a lugares que a Fórmula 1 não leva. Não é assim? E a carroça ele tem um outro tempo de produção, ela é puxada a burro, ela é mais lenta, né? Então você deveria assumir que essa área é meio carroça, é meio Fórmula 1, né? Assim, nem que não seja meio, mas que você faça uma distribuição dos recursos mais ou menos proporcional ou equânime dos dois campos, né? Assim. Mas isso não tem acontecido, cara, isso não tem acontecido. Então, muitos de nós, eu ainda fiquei na educação física com a bolsa de produtividade, que eu tenho até hoje, que eu renovei, né? Mas muita gente foi para outra área porque não se sentia mais confortável em ficar na sua área, né? E nesse ciclo, uma dúvida que acabou me surgindo agora, você vê uma série de colegas seus mudando de área. Né? Então, eu imagino que, por exemplo, sei lá, numa discussão de departamento, você que tinha apoios ali passa a ter menos apoios nesse sentido. Né? Você acaba ficando mais isolado daquele contexto. Como foi para você, especificamente, ver esses colegas saindo da área? Qual que era o teu sentimento de ter uma conversa de bar, tomando a cerveja, e o cara fala, putz, cara, eu tô cansado, tô migrando. Como que você se sentiu? Eu me senti sempre pressionado, né? Assim, eu e alguns colegas, a gente se sentiu sempre pressionado, né? Porque isso significou que alguns dos nossos caminhos foram obliterados. Não é? Quer dizer, eu particularmente não tenho nem grande do que reclamar. Eu sou bolsista de produtividade desde 2003, cara, né? Assim, então, a área tem algum respeito comigo, ela continua tendo algum respeito comigo, né? Assim, eu também tenho uma bolsa aqui da FAPESD, de Cientistas do Estado, durante muito tempo, que não é bolsa, que é taxa de bancada, né? De toda forma, é isso, você se sente sempre deslocado. Né? Então, assim, depois de 10 anos na Escola de Educação Física, eu me mudei para a Faculdade de Educação. Né? Assim, também trabalhando com a disciplina de educação, com o pessoal de Educação Física. Mas para quê? Para que você muda? Né? Assim, para sair da área de ciência da saúde.
Né, assim, porque a área de ciência da saúde nunca vai respeitar a natureza da minha produção. Né, assim, ela vai dizer que a minha produção ela não é boa, né, assim, porque eu não estou naqueles indexadores que eles dizem que é bom. Né, assim. Cara, então a gente terceirizou a política científica nacional. Né? A gente diz que alguém diz que é bom e a gente engole isso aí, né, sem entender que tem revistas que não querem chegar, não vão chegar e nem por isso são piores. Né? Assim, então, teve a vida toda uma pressão. A partir de determinado momento, cara, eu chutei o balde, entendeu? Assim, falar que se dane, cara. Né? Assim, eu vou fazer o meu trabalho e tal, não sei o quê. Também a verdade é que eu dei muitos passos para fora da área. Né? Eu frequento eu sou sócio da Associação Nacional de Historiadores, eu frequento os congressos da Associação Nacional, a ANPUL, né? Assim, eu frequento. Então, como eu estou numa outra área, você tem um outro preconceito operando contra você, né? Que é o preconceito de que, assim, pô, o cara da educação física aqui na história, tá? Essas coisas assim, né? Mas, em compensação, por estar nas ciências humanas, na ciência da saúde, eu teria mais possibilidade de conseguir recursos, né? De conseguir, enfim, uma capacidade para que eu possa fazer as minhas investigações. Porque isso é uma discussão que a gente teve aqui, eu não vou entrar em pormenores das discussões que a gente teve aqui em departamentos da UFV, né, que eu faço parte do programa de pós-graduação, como doutorando, mas foi um ponto que a gente estava discutindo sobre a necessidade de publicações, né, que se exige para concluir o curso. E aí, numa das discussões internas dos alunos, eu falei, gente, mas sim, é desumano o que a gente está fazendo. É desumano porque eu posso fazer 15 artigos em 4 anos e a outra pessoa está ralando para fechar o primeiro. Assim, a gente não tem a mesma chance. Não é uma questão de igualdade, mas assim, a gente não está nem no mesmo ponto de partida, de fato. Né? Eu dependo de, se uma coleta não der certo, eu posso fazer 2, 3, 4, 5 e vou fazendo, por exemplo, no meu caso, análise de jogo. Eu não trabalho nem com humano de forma direta, análise de vídeo. Então, assim, poxa, não deu certo você troca o protocolo, faz ajuste, não sei das quantas, rapidinho, assim, dentro da ciência, mas ele é mais rápido. Agora, eu vejo, por exemplo, pesquisadores que trabalham com entrevistas, né, com relatos. Poxa, se acontece algum problema no material, sim, é uma outra dinâmica, de fato, da área. Então, assim, não faz sentido, pelo menos na minha visão, não faz sentido você equiparar as coisas na régua mais alta de forma sacana. E não tem outra expressão. Assim, é sacanagem pura. Porque você acaba forçando a área a seguir determinados caminhos. Perfeito. É isso. É um processo de exclusão, né, do pessoal da humanas. Né, assim, Com isso, eu não estou dizendo que eu acho que todo mundo da humanas é legal. Não. É isso. Eu estou dizendo o seguinte: se a gente quiser o desenvolvimento econômico da área, a gente teria que cuidar das duas da mesma forma. Exato. Né, e não deixar que a segunda fosse somente, né, assim, um elemento, um adendo ou alguma coisa, uma coisa menor. Né? Então, senão a gente vai viver. Bom, é aquilo que eu te falei: chegou em determinado momento, você se afasta da área. Né? Porque você diz assim, porra, não quero viver a vida toda assim. Quero viver a vida toda sendo obliterado. Né? Quando eu percebo que, por ser a ciência da saúde, isso acontece. É uma pena, né? Assim, olha o contraditório que tem na nossa conversa. Não na fala, mas assim, dos pontos de reflexão que a gente está tendo, que a gente fala que um bom caminho de desenvolvimento da área é através da reflexão por diferentes pontos de vista. E aí o caminho que a gente escolhe seguir, ali falando isso quanto a área inteira, né, não a gente especificamente, é a segmentação em uma determinada linha e a exclusão da outra. Perfeito. Então, a reflexão nossa é: quanto mais pontos de vista, melhor, mas desde que eu não perca o meu dinheiro que vem para o meu ponto de vista e não para o seu. Pois é, aí a gente não começa. Porque o que vai acontecer é isso, cara. No final das contas, tem uma coisa aí que é grana, sabe, cara? Tem mais distribuição de verbas. É isso. A gente tem
farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Diz o ditado, né? A farinha é pouca, cara. Então aí você começa a tirar a galera de humanas, né, cara? Dizendo assim, a galera de humanas. Não, aqueles critérios são inalcançáveis pra gente. Né? Tanto é que. Né? Então, assim, no mínimo considera. Se você quisesse ser mais honesto, você considerava a produção do cara no patamar que a área dele, que a área que ele está produzindo, ela cobra, entendeu? Então, quantas vezes eu publico uma revista de história boa e chega para o quadro de educação física, você quer tem. Né? Assim, ou ela está lá embaixo, entendeu? Essa revista é difícil para caramba de publicar na história. Né? Mas os caras, eles são tarados por aqueles indexadores, sabe, cara? Os caras não podem dormir sem pensar em indexadores. Assim, sabe? Eles têm sonhos eróticos com esses indexadores, entendeu, cara? Assim. E aí o que a gente está fazendo hoje, Iago, no meu modo de entender, é uma super burocratização do conhecimento científico. Né? Assim. E aí não é só na nossa área. Né? Assim, em diversas áreas. Né? Assim, as revistas são cada vez mais caretas, cara. As revistas dão cada vez menos espaço para inovação. As revistas estão cada vez mais atentas a detalhezinhos e não ao grande debate. Né? Eu acho que a gente tem uma crise de pareceristas de qualidade nas revistas. Cara, eu não sei para onde vai o conhecimento científico assim, né? E é um ponto desse que você abordou, e eu concordo plenamente, é um ponto muito triste, né, de fato. Porque nesse cenário que a gente está construindo, né, que a gente está observando, a gente tem não só essa exclusão da humanas, né, especificamente, mas uma forçação de linha por conta do investimento de fato, que vai acabar, querendo ou não, sempre entrando num processo de conflito entre áreas. Então, internamente, você vai ter institutos que vão puxar a linha para determinadas áreas ou linhas de pesquisa que dão retorno rápido. Então, assim, o que hoje parece ser a exclusão da humanas e pode ser para muita gente que não tenha grande importância, porque seja de outras áreas, nesse processo de competição, relaxa, uma hora a sua chega. Uma hora a sua chega. Porque se você vai sempre aumentando essa linha, você acaba entrando num processo, e olha que doideira que seria um negócio desse, né? Uma área que ela é reconhecida por quebrar o tradicional de vez em quando, né, algumas vezes ao longo de sua história, ela passa a ter que entrar num ciclo de processo repetitivo. Uhum. Porque se eu preciso garantir resultado, para que eu vou inovar? Não tem sentido, né, cara? Isso Eu repito o processo. Repete o processo, isso Eu fiz um artigo, deu certo, eu faço o segundo igual, só mudo. É o famoso, na minha área, né, na parte de análise de jogo, é o famoso perfil de sucesso. Aí você tem lá o perfil de sucesso das equipes da Espanha. Uhum. Aí você tem o mesmo conjunto de autor que faz perfil de sucesso da equipe da Itália, da Inglaterra, da França, Você fala, caramba, mas eu já entendi o primeiro ponto que você colocou. Como é que você vai avançar essa linha da pesquisa? Uhum. Não é interessante avançar. É interessante agora a gente fazer produtos. Exatamente. Então eu faço uma linha de pesquisa, depois eu te vendo um curso, uma especialização, um outro, e eu vou encaixotando você para fazer o que eu faço. Uhum. E a ciência nada mais é do que uma forma disruptiva. Ela é o contrário disso, no caso. Sim, você tem que ter espaço para os novos temas, para novas descobertas, para novas narrativas, novas formas de comunicar, para o uso de novas fontes. Né? Assim, mas quando o mundo virou, né, o mundo científico virou uma grande tabela, esse espaço, um grande campeonato, né, que sua expressão ali é o Qualis, né, o Qualis e o Lattes, né? Aí, cara, a coisa está ficando complicada. Com isso, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter mecanismo de avaliação. Né? Assim, eu acho que tem que ter extratos de Qualis. Né? Assim, agora, isso não pode ser feito de forma a matar a inovação. Isso tem que ser feito da forma de permitir que conhecimento inovador possa continuar circulando. Né? Assim, para que a gente tenha sempre um debate sobre o modelo de sociedade,
né, que a gente está querendo, o modelo de ciência que a gente está querendo fazer. Né? Por exemplo, uma das conversas que eu tive antes dessa nossa foi com o professor João Batista Freire, né? E a gente entrou, no final da conversa, a gente acabou entrando um pouco na questão que a gente também entrou aqui na nossa, que é desse papel do aluno dentro de um contexto, né? Dele levar para a aula uma certa ânsia por algumas informações que ele debate no seu próprio dia a dia, né? Então, assim, hoje em dia, você tem um aluno querendo falar sobre videogame na educação física, porque ele joga, porque ele cresceu jogando, porque a vivência esportiva dele está por ali, da construção da linguagem esportiva dele passa por ali. Você tem uma nova geração que daqui a pouco começa a discutir essas questões tecnológicas, os universos online e toda essa questão hoje específica do metaverso, por exemplo. Então, assim, se a gente começar a olhar protocolarmente para a educação física, a minha sensação é que a gente vai fechar as portas não só da discussão já posta, que eram importantes, mas a gente fecha a porta para o futuro. Em detrimento da garantia do resultado, eu encerro o passado e fecho a porta para o futuro que está vindo aí e que, de fato, a importância da área vai estar na capacidade social dela de retornar para a sociedade com as respostas. Fechando esse futuro, a gente vai matando isso de fato, né? Exato, estou plenamente de acordo contigo, cara. A gente está ou fechando o futuro ou fazendo o futuro, cara, com uma cara chata pra caramba, cara. Cara, chato pra caramba. O exemplo que você falou do perfil aí, né? Todas as áreas têm isso, né, cara? Cara, eu não tô aqui para questionar, quer dizer, eu acho que, beleza, cara, você faz tudo que você quiser. Né, assim, mas, faça bem feito. 2, permita que as pessoas façam seus estudos. Exato. Né, assim, agora, se a área adotou tons policialescos, né, se a área pune, né, com menos pontos, né, quem não transita na sua... Né, é até uma burrice, né, porque se a gente tira o aspecto pedagógico, né, assim, o que é chamado aula de saúde hoje da educação física vai ter que se distribuir para lá, tá, cara? Vai para medicina, vai porque, né, entendeu? Assim, se distribui aí, cara, porque é o seguinte, né, o que garante a essa disciplina seu espaço epistemológico é o fato dela ser uma intervenção pedagógica por meio das práticas corporais. É isso. Né? O restante, você faz na medicina então, cara. Por que você não vai fazer isso lá na medicina? Né? Porque a gente tem uma área de conhecimento. Né? Então, beleza, então você pode fazer aqui. Mas permita que as pessoas também da história, da filosofia, da antropologia, né, também possam vir para essa área. Né? Então, a gente precisa, de fato, promover o desenvolvimento equânime de todas as linhas e possibilidade de investigação que tem na área de conhecimento. Né? Assim, mas não me parece ser isso que tem sido apontado, né, na educação física, e assim vamos. Né? Eu, assim, dentro dessa perspectiva, e foi uma coisa que eu comentei nessa reunião que eu compartilhei agora, uma parte dela, obviamente, não é toda ela, nem toda a discussão que você teve, mas é um ponto que eu tento ressaltar, que eu acho que essa geração que está vindo, essa geração mais nova que está vindo, eu acho que ela vem com muita sede de várias coisas. E ela vem numa necessidade de ruptura muito grande por conta da hierarquização dessa informação. Porque eu ainda sou da geração que você precisava, sei lá, para um trabalho de escola, você tinha que ir na casa da tia que tinha Barça. Então você tinha uma hierarquia para você ter acesso à informação. Você tinha que ter ou a biblioteca, ou um professor, ou alguém da família que tivesse algum acesso maior àquela parte de ensino. Hoje em dia, você tem um livre acesso a essas informações. Né? E essa geração ela consegue ser mais... Não sei se crítica seria a expressão correta, porque eu não sei se vem com grau de reflexão. E é fato não saber, né, que venha ou não. Mas ela vem com essa sensação de que ela não depende daquele cara que está ali na frente, ou daquela mulher que está ali na frente, para ter acesso à informação. Ele não é uma linha de ruptura, de fato.
Se ele não tiver naquela aula, ele vai em outro livro, ele vai em outro ponto, ele vai na biblioteca, ele pesquisa, ele vê uma videoaula de um outro professor de um outro instituto, ele tem uma certa ruptura daquele fato. E eu acho que essa geração mais nova, sendo mais crítica, ela pode entender o papel dessa importância, de fato, das humanas, ou de todas as áreas, de fato, mas obviamente o foco que a gente apontou até agora foi das humanas, mas ela pode ter esse novo olhar, né, de fato, para esse ponto que a área vive. Né? E nessa... Pode falar. Não, eu tenho um pouco mais de pessimismo, sabe, Iago? Assim, eu acho... Bom, primeira coisa que a gente que já está mais velho, já estou com cabelo branco para caramba, a gente tem que tomar muito cuidado ao criticar os jovens, porque a gente tem que respeitar para caramba os jovens. Os jovens são a movimentação, que vai dar gás para tudo quanto é coisa, né? Assim, e é natural que os mais velhos tenham estranhamentos com os jovens, né? Foi assim quando eu era jovem, os mais velhos tinham estranhamento comigo, né? E eu não vou fazer isso com os mais jovens, né? Assim, eu tenho estranhamentos que têm a ver com valores, com princípios, com dados que são geracionais, não é? Mas isso eu jamais vou deixar que esse estranhamento ele se transforme num preconceito ou em qualquer tentativa de obliterar a chegada dos mais jovens à área de conhecimento. Né? Assim, agora, eu não sei, eu acho que a estruturação de um campo científico na educação física foi muito importante para a área, né? Mas também criou um grupo de burocratas mais cedo. Entendeu? Assim, então, gente que já muito cedo, né, assim, não pensa nem no campo de trabalho da disciplina, né? Assim, dar aula, em alguma coisa assim, onde quer que seja, né? Assim, alguma coisa que no meu tempo, né, assim, era impensável, porque inclusive a gente não tinha sistema de pós-graduação para sustentar a gente tinha que, de fato, trabalhar na área, trabalhar nas coisas, né, depois ia fazendo a nossa pós, né? Assim, isso é necessariamente ruim? Talvez seja, né? Talvez seja se esses jovens eles já entrarem no modelo da burocracia e do esquemão lá enquadrado da visão científica, né? Assim, então, eu acho que de um lado a gente tem sim uma parte dos alunos, dos acadêmicos mais jovens, mais críticos, mais participativos, mais atentos, assim, né? Mas também a gente cresceu o número dos jovens que estão mais muito restritos a uma linha de atuação. Né? Cara, você pensar em se tornar um investigador, seja em que área for, né, assim, e não investir em cultura geral e erudição, para mim, sempre um problema. Né? Porque o investigador ele realiza a tarefa dele num cenário político, nacional e internacional muito mais amplo, muito mais complexo. A gente tem que entender, afinal, como que o meu objeto faz parte desse espaço-mundo, né? Desse espaço-tempo-mundo. Né? Assim, o que eu estou querendo um pouco sugerir, de forma pessimista, sem nenhuma precisão, esperando que eu esteja equivocado, é que a gente tem um cara cada vez mais técnico, instrumental e cada vez menos erudito e culto. Né? Assim, e aí isso é um impacto muito profundo no desenvolvimento da ciência nos mais diversos campos. Né? Assim, a ver, né? Tomara que eu esteja errado nisso, assim, a ver. Porque, para quem esteja chegando agora na educação física, início de curso, alguma coisa nesse sentido, entendam que é uma questão de sistema, de fato. Esse problema é muito, muito amplo. Né? Então, você tem acesso, por exemplo, à bolsa de pós-graduação, as bolsas do departamento, principalmente. Elas são feitas de acordo com as notas de publicações que essas pessoas vão ter. Uhum. Então, assim, eu estou excluindo essas pessoas que têm menor chance de publicar em número, não em qualidade. Essa questão tem a questão de qualidade, mas também tem uma outra questão da avaliação da própria Quadiscapes, né, nesse cenário.
Então, assim, eu limito o acesso à bolsa, eu limito o acesso ao dinheiro, ao investimento que vai ter pelos laboratórios ou pelo processo de grupo ali de criação de estudos. Eu vou limitando e aí eu vou cerceando essa pessoa, que vai ter que ter uma coragem muito grande para assumir a bronca. Assim, ou vai para outra área. Ou vai para outra área, de fato. Vai para outra área. É isso que isso tem acontecido com muitos colegas. Vão para outra área. Né? Porque, cara, não consegue que a sua área lhe respeite. Ele vai para outra área. Né? E às vezes ele é melhor acolhido na outra área do que na sua própria área de origem. Né? Assim, eu tive a vivência, acho que a gente acabou não conversando tanto antes do papo, né? Eu tive uma vivência por outra área que foi a engenharia. Eu passei pela engenharia no mestrado. Eu confesso, eu me senti mais acolhido justamente por conta desse tipo de coisa que a gente está conversando, de não utilizar as benfeitorias para o meu prazer. Eu confesso que eu tive mais acolhimento na engenharia do que na educação física ao longo do tempo. Justamente por esse tipo de reflexão que a gente está fazendo agora. A gente fala, pô, mas tá tudo bem, a regra do jogo me beneficia, mas beneficia a área. Assim, ou ele só me beneficia, de fato. Porque se for só para mim a regra do jogo, tudo bem, eu vou ganhar mais vezes, mas o jogo morre. Exato. Eu quero continuar jogando. Eu quero chegar e falar, pô, eu estou publicando X, você está publicando Y. Como é que as duas áreas convergem? Como é que elas conversam sobre o mesmo objeto de análise ali? Eu não quero chegar e falar assim, ganhei de você. Porque se você está na minha equipe junto, eu ganhar de você, eu estou tirando um par da minha equipe. Não faz o menor sentido. Não faz sentido. Eu acho que a gente, de humanas, na área de educação física, vai ser cada vez mais pressionado, porque a gente está sendo, pelas beiradas, a gente está sendo extinto. Né? Esse é um processo claro de extinção. Até porque existe uma pressão do campo. Né? Vou dar um exemplo, assim, as bolsas de produtividade. Né? Assim, o número de doutores vai aumentando e não aumenta o número de bolsas de produtividade. Então você tem uma pressão dos mais jovens que querem entrar no sistema. E é legítimo isso. É legítimo, lógico que é legítimo isso. Né? Assim, só que aí, hoje, um menino que acabou o mestrado é capaz de ter mais produção nos índices lá do que eu, que tenho 30 anos de carreira. Né? E aí, isso não é uma questão de quantidade. Né? Assim, porque eu também tenho, no meu caso, eu tenho muitos artigos publicados. Né? Não é uma questão de qualidade. Eu tenho muitos artigos publicados em revistas A1. Mas são revistas A1 da área de história, da área de geografia, da área de educação, né? Porque, segundo a classificação da área de educação física, não tem nenhuma revista de educação física de humanas que é A1. Não é? Então, assim, e aí é fácil justificar. Fala assim, não, o cara tem muito artigo, o cara tem muito livro, né? Assim, mas a produção dele, cara, não cabe. Né? Assim, porque não está dentro daquele modelo que está colocado. O menino lá do mestrado, ele está pressionando para entrar no sistema. O cara acabou o doutorado agora. Ele está pressionando para entrar no sistema. Ele diz, cara, eu tenho mais do que o cara. Né? Assim, eu tenho mais do que o cara. E ele tem razão. É verdade, ele tem mais do que o cara. Só haveria um jeito de resolver isso. Se a gente tivesse, de fato, um diálogo produzido que entendesse que as diversas perspectivas de atuação da área de educação física não podem acabar e estabelecer nichos e cotas. Né? Assim, então, assim, ó, vamos pegar aqui, eu estou chutando aqui. Aqui nós temos 100 bolsas de produtividade. Né? Assim, vamos chegar à conclusão que você tem muito mais pesquisadores na área de ciências da saúde. Então, a gente separa 75, separa 25 aqui para ciências da saúde. Agora, separa as 25, não as 25 piores. Né? Separa tantos por cento de 1, 2, 3, 4, tal, 25. E aí faz o seguinte, cara, deixa que a galera de humanas decida os critérios deles. Né? Se nós decidimos os nossos critérios aqui. Né? Então a área assume que ela tem pelo menos duas cabeças. Né? É porque, na verdade, no meu modo de entender, Iago, a nossa área ela é uma área de 4 cabeças. Né? Que você tem as duas áreas de pesquisa pura, aqui da saúde e aqui da humanas, e as duas áreas de pesquisa aplicada, aqui perto da saúde, aqui perto da humanas. Né? Então, assim, história é mais uma área de pesquisa pura.
Pedagogia já é uma área de pesquisa aplicada, que você pega as coisas da história. Não é? Então, aqui você tem a galera da fisiologia, mas você tem aqui a galera do treinamento esportivo, que é a aplicação da fisiologia. Né? Então, você tem grandes quatro cabeças aqui, né? Assim, que você tem que, de alguma maneira, contemplar, para que a área tenha, de alguma maneira, equilíbrio. Né? Assim, então, se a gente tivesse efetivamente a compreensão do desenvolvimento da área de conhecimento, a gente está pensando nisso. Mas os dados desses anos todos de produtividade me indicam que as pessoas estão pensando mais no seu umbigo do que na área de conhecimento ou no desenvolvimento da ciência brasileira. Né? Assim, e como é que a gente faz parte do desenvolvimento da ciência brasileira? Aí, cara, não tem jeito, né? Essa foi minha última bolsa de produtividade, eu renovei agora tal, e estou de saída do sistema, né? Assim, eu estou fechando o meu ciclo de 20 e poucos anos de produtividade e estou cansado disso, entendeu, cara? Estou cansado dessa roda sem fim que não acaba nunca, né? Assim, que a todo momento você tem que um pouco deixar claro, falar assim, cara, eu sou um pesquisador competente pra cacete, isso está expresso, não está expresso só numa autodefinição disso, está expresso no número de artigos que eu publiquei, no número de livros que eu publiquei, porque eu também, né, assim, eu publiquei em revistas que são importantes desse país, né, assim, agora, só porque eu não estou, né, no seu instrumento mágico, né, absolutamente abstrato e arbitrário, você diz, não, nós temos critérios arbitrários, você pega um índice qualquer e diz que ele é o índice, né? Assim, você dá um tom de seriedade para a parada que, na verdade, só tem uma arbitrariedade. Eu escolhi o índice. Né? Assim, eu poderia ter escolhido outro. Né? Assim, se a gente quisesse ter mais equilíbrio, a gente escolheria índices que fossem mais possíveis para as pessoas de humanas também publicarem. Né? Assim, né? Então, com isso eu não estou dizendo que não é sério o sistema, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que essa ideia de neutralidade do sistema ela é absolutamente equivocada. Né? Assim, o sistema está fazendo uma opção por um setor da nossa área de conhecimento. Né? Assim, e com isso ela está contribuindo para a extinção do outro setor, sem perceber que qualquer dia, se o outro setor for extinto, ele próprio pode se extinguir, porque a área vai perder a razão de ser. Entendeu? Assim, então, virem uma grande medicina, um anexo da medicina, um anexo da engenharia. Né? Assim, então, é autofágico. É autofágico. Tendo em vista interesses que são mais interesses próprios do que compreensão do que é o desenvolvimento científico ou que é o desenvolvimento da ciência brasileira. E você pega hoje em dia, né? Assim, eu sempre gosto de pegar coisas que não são do meio científico, porque expressam uma certa comunicação com a sociedade que a gente passa a ter. Então, assim, se a gente olha, por exemplo, para um programa de entretenimento matinal, um programa da Fátima da vida, um bem-estar, você dificilmente vai encontrar um educador físico falando sobre exercício. Você vai encontrar um médico falando sobre exercício. Então, assim, se a gente não entender o papel da educação física, talvez não, né? Muito provavelmente, a gente não consiga comunicar qual é o papel da educação física. E aí um médico indo à TV, falando para o Brasil inteiro, ou pelo menos para uma parcela muito grande da população, o que ela deve fazer, confundem e não ajude. Olha o espaço que a gente abre internamente para que venha um outro cara de outra área e falar, não, já que é só uma questão biológica, eu também entendo. Eu também estou nessa. Logo, eu tenho aqui meu protocolo que eu pesquisei no meu departamento e eu tenho um selo de medicina, por exemplo, que a educação física não tem. Em termos de legitimidade perante uma sociedade que vem daquelas profissões tradicionais, né? Vem da medicina, vem da advocacia, vem da engenharia. Então eu tenho esse selo. Então, assim, se a gente não começar a entender o que diferencia a nossa área, assim, a gente só vai perder, de fato. Exatamente. Não tem o menor sentido de ganho nessa estratégia que a gente está fazendo. E pensando
para além da nossa área, os recursos eles não são limitados para a nossa área, são limitados para todas. Sim. O recurso hoje para pesquisa, ele é um recurso limitado em todas as áreas. Então, se eu não tenho diferencial nenhum, e se a minha área é facilmente substituída, talvez eu seja o primeiro da lista de corte. Exato. Eu acho assim, que eu particularmente, cara, eu gosto de ciência, cara, né? Assim, eu adoro ciência, qualquer ciência, né? Assim, e eu respeito profundamente o trabalho de todos os meus colegas que são sérios, todos, né? Assim, eu só gostaria de ser respeitado na mesma medida que eu respeito profundamente o trabalho dos meus colegas, né? E a gente só pode caminhar isso se a gente tiver se a gente tiver um desenvolvimento equânime das diversas perspectivas da área de conhecimento. É por isso que na área de história, por exemplo, como é que é a organização da produtividade na área de história? Você tem os setores, história do Brasil, história da América, história medieval, história, né, assim, e você distribui as bolsas por ali. Né? Lógico que você vai ter mais bolsas para a história do Brasil, porque tem mais gente estudando história do Brasil. Mas é preciso que tenha uma bolsa para alguém de história antiga e medieval. É preciso que tenha bolsa para alguém para a história da África ou para a história da América. Né? Assim, ou para a teoria da história. Porque se não tiver, as pessoas que estão nesses campos aqui vão se desestimular a estudar a história antiga e medieval. Né? E a gente vai ter só um montão de gente estudando a história do Brasil. Né? Então a gente precisa efetivamente entender que ou a área ela se desenvolve, né, assim, em conjunto, né? Não estou dizendo igual, eu acho que a gente tem que ter diferença na distribuição de bolsas de acordo com a concorrência dos pesquisadores. Né? Mas a gente tem que garantir, né, assim, que cada um desses grupos tenha critérios específicos de análise. Né? Porque senão, eu volto a falar, a gente está botando uma Fórmula 1 para disputar do lado de uma carroça. Né? Assim, o problema é que tem lugares, cara, que só a carroça chega, a Fórmula 1 não chega. Né? Assim, e aí, né, se você matar a carroça, você vai ficar igual um tonto correndo a vida toda ao redor da pista. Né? Assim, E esse é um ponto importante, porque é óbvio que pode parecer que a crítica não, mas a reflexão que a gente está fazendo, ela seja enviesada ou tenha um determinado norte específico relacionado à parte de humanas, mas assim, é numa questão de entendimento do porquê das coisas. Né? Uma questão de entendimento do porquê da área e de determinadas coisas. Então, assim, se eu vou, por exemplo, e aí eu faço o contraponto da minha área para não dizer que eu estou sendo sacana como, assim, estou sendo sacana com a minha própria área, se fosse assim, no tradicional. A minha área é muito Fórmula 1 nesse cenário, porque é justamente a produção pela competitividade. Então, assim, eu vou precisar fazer com que a minha equipe vença a outra no domingo. E eu preciso descobrir meios e caminhos para que meus jogadores entendam como eles vão vencer. O meu tempo de aplicação, resultado devolutivo, ele tem que ser curto, de fato. É característico da área. Então, assim, eu não posso elaborar uma estratégia que demore muito tempo, ou que a aplicação dela seja mais difícil, ou que eu dependa muito. Não, ela tem que ser meio processo industrial. Você vai, cria um processo e vai indo, evoluindo ele para encurtar o tempo. Quando você vai para uma outra característica, esse processo todo que a gente está falando, ele não tem sentido. Não é que, quanto mais rápido, melhor. Façam a conta na analogia no Fórmula 1 e coloquem um carro popular. Tem dia que você vai querer correr, aí você vai para a Fórmula 1. Tem dia que você quer ir para a praia. Você quer viajar, você quer ir ao serviço, você quer fazer outro tipo de atividade. Este outro tipo de atividade exige outro ritmo e outras prioridades. Se na Fórmula 1 eu vou correr a 300 km por hora, posso bater e morrer na primeira, ou seja, a segurança é colocada em segundo plano em detrimento da velocidade, num carro popular, eu preciso garantir a segurança. Então, eu tenho uma placa de trânsito, eu tenho um limitador, eu tenho a faixa de pedestre, eu tenho uma estrutura que ela é específica para atender esse percurso com segurança. Porque a demanda daquela atividade exige mais segurança e menos velocidade. Então, assim, esse entendimento de contexto é necessário, senão a gente acaba não avançando.
E, Vitor, queria te perguntar, dentro desse cenário que a gente está conversando, qual é o teu propósito, qual é o teu sonho, o que você objetiva daqui para frente e quais dificuldades você acha que você vai ter e quais pontos você acha que vai te fazer brilhar o olho nesse caminho que ainda tem por vir? Iago, eu estou completando esse ano 23 anos de universidade, 30 anos de carreira. Eu sou feliz, cara. Eu acho que as coisas que eu fiz contribuíram para algumas pessoas, né? Assim, eu acho que eu tentei trabalhar muito para ajudar a consolidar um campo, né? Que era uma subdisciplina. Essa história do esporte, educação física, uma subdisciplina da educação física, mas também da história, né? Assim, acho que eu procurei, em determinado momento, atuar muito pesado nisso. Depois fui me afastando, porque não cabe a gente ficar a vida toda como... vai chegando novos colegas, novos pesquisadores. Os jovens estão chegando e é preciso que os mais velhos entendam que tem que abrir espaço para os mais jovens, né? Que estão chegando, até porque os mais jovens vêm com gás, com novas ideias, né? A gente já coroa, já fica meio viciado nas coisas, né? Assim, então, eu enquanto assim, sonho, eu tenho só vontade de dar desdobramento a isso, né? Assim, agora de um novo formato, né? Assim, eu publiquei muito, acho que publiquei bastante no decorrer da vida, e agora eu estou a fim de publicar melhor, mas melhor não no sentido dos quales, né? Assim, melhor no sentido que eu acho melhor, né? Assim, de fazer livros que sejam mais cuidados, né? Assim, eu estou lançando uma série de e-books, uma coleção de e-books de história do esporte, né? Assim, e por que os e-books, né? Assim, porque primeiro que com o avanço dos mecanismos da internet, a galera procura cada vez mais mesmo na grande rede do que nas livrarias, né? Então, hoje, botar o meu e-book para circular na grande rede, às vezes alcança mais público do que meu livro na livraria, né? Assim, segundo, porque na rede eu consigo fazer coisas que no livro impresso eu não consigo com tanta tranquilidade. Por exemplo, usar imagens. Né? Sempre gostei muito de imagens, mas no processo editorial do livro em papel tem limites da impressão, limites, né? Assim, então eu estou fazendo os meus e-books, eles são agora com muita ilustração, com muito mapa, com muita informação. Isso porque eu também estou querendo chegar agora no grande público, né? Assim, não quero chegar só no público acadêmico. Meu desafio é desenvolver uma linguagem que seja legal para o acadêmico, mas que seja legal para o público interessado, que goste de esporte, que queira saber da cidade do Rio de Janeiro, que é meu centro de estudo, né? Assim. E, por fim, cara, eu estudei um pouquinho de editoração, de essas coisas todas, então eu agora faço tudo, cara, né? Assim, eu tenho um trabalho artesanal que tem me dado prazer, entendeu? Entendeu, Iago? Assim, eu pesquiso, eu escrevo, eu reviso, eu tiro ISBN, eu editoro, né, assim, e boto lá na capa. Gente, se tem algo ruim aí, desculpa aí, porque fui eu que fiz tudo. Né? Então, assim, deve ter um montão de furo aí, porque, né, assim, não é uma equipe profissional que está fazendo isso. Né? Assim, é um pouco a retomada de um trabalho artesanal em que eu possa ter um pouco mais de sabor na feitura dele, né? Ter um pouco mais de tempo, né? Ter um pouco mais... Então, né, assim, como eu estou indo para o fim da carreira, eu estou querendo, nesse momento de ida para o fim da carreira, um pouco curtir mais esse exercício da investigação e deixar, né? Porque a função do pesquisador é fazer com que os seus produtos cheguem às pessoas, né? Seja na forma de patente, seja na forma de livro, seja... Né? Então, de alguma maneira, continuar deixando alguma contribuição para a consolidação do campo da história do esporte, para a história do Rio de Janeiro, que é o que me interessa, para a história da educação física, né? Assim, e de alguma forma contribuir com o esforço dos colegas mais jovens que hoje estão super dinâmicos, né? E atuando de forma muito importante
desenvolvendo o campo de conhecimento, né? Então, é um pouco isso, acho assim, que tem me motivado hoje. Assim. Excelente. E aí eu vou te pedir um favor já, tendo os links dos e-books, me manda. Te mando. Porque eu já coloco na descrição aqui para todo mundo. Então, quem tiver acesso a essa conversa, só ir na descrição. Assim que você me mandar, eu já coloco ali, né? Quando for publicado, de fato. Eu já coloco aqui na descrição. Então, assim, eu vou te mandar, posso te mandar aqui pelo cantinho aqui, não pode? Aqui, ó. Pode. Tá tudo, na verdade, na página do nosso laboratório. Esporte. História. FJ.br. Porque aí o pessoal acaba tendo acesso, vou até colocar aqui na tela para vocês, o pessoal acaba tendo acesso e acaba... deixa eu colocar, ver se foi. Deixa eu botar aqui, porque é um endereço alternativo, porque às vezes, como o da UFRJ sai do ar, então aqui a gente tem um outro, que é o mesmo, né, que é só aqui no endereço do WordPress, né? E aí, pessoal, quem estiver nos ouvindo agora, eu vou coloquei o primeiro na tela, vou colocar esse segundo link agora também na tela para vocês, mas os dois links estarão aqui embaixo. Então, assim, cliquem no link, dê uma olhada, é muito importante, colocar agora o primeiro de novo, deixar um pouquinho mais de tempo, é muito importante que vocês deem uma olhada e ajudem, de fato, a contribuir. Né? Então, se vocês se interessam, se vocês têm outras perspectivas, além do que vocês debatem nos cursos de vocês, é sempre importante se vocês terem esses caminhos alternativos de busca de acesso à informação, que não sejam só os artigos científicos, papers da área, qualquer coisa do tipo, mas que vocês tenham essa busca também complementar. Isso vai ajudar muito a leitura de vocês, vai ajudar muito, e é um ponto que eu tenho debatido referente ao SEV também. Assim, abrindo um pouco da cozinha do SEV indevidamente, né? Colocando algumas discussões à mesa, é um ponto que eu acho que é necessário a gente debater de fato. Assim, até mesmo o SEV, qual é o papel dele enquanto organização, enquanto promotora, de fato. Então, assim, não é só um papel da universidade, obviamente a universidade passa porque ela tem a concentração de recursos financeiros, então, obviamente, há uma discussão. Entra na parte política que você falou, né? Lá do comecinho que a gente estava falando, né? Tem uma questão difícil na política, que são justamente esses múltiplos de interesses, não só o desenvolvimento da área, mas seus próprios interesses, cada pesquisador vai ter, né? Cada pessoa num partido político vai ter, cada pesquisador também vai ter, né? Essa política permeia as atividades independente do segmento da sociedade, né? De fato. E a gente acaba tendo um papel, e eu conversava isso com o Laércio já há algum tempo, que é um papel de provocar reflexão. Eu acho que esse é um papel importante para o SEV. É um papel de armazenar a comunidade, é um papel de dar um referencial histórico, como sempre tentou fazer, né, da melhor maneira possível, mas também é um papel de provocar reflexão. Talvez um papel mais ativo nesse sentido. Ter um posicionamento mais claro acerca das reflexões. E aí, quando eu falo posicionamento mais claro acerca da reflexão, não é que todo mundo que esteja nos ouvindo, de fato, tem que concordar com qualquer uma das duas opiniões presentes aqui. Mas é que sai incomodado. Assim, se eu tivesse um sentimento que eu gostaria que todo mundo saísse das conversas, além da alegria, além de dar uma risada ou outra, além de ter uma conversa mais contraída, menos acadêmica, de fato chegar ao final e falar, caramba, aquele ponto que eles falaram me incomodou. Preciso pensar sobre isso. Preciso pesquisar um pouquinho mais, preciso ir um pouquinho mais a fundo. Esse papel de reflexão, ele é um papel importante, principalmente nessa nova fase até do SEV. Porque ela é necessária, de fato, como promotora da comunidade. Assim, ele acaba sendo necessário. Pessoal, só para quem esteja notando a transição de uma cena a outra, pela internet as coisas faz parte disso, vocês já estão acostumados, já quem está aqui nos ouvindo, há algumas vezes que a internet dá uma osciladinha ou outra, a gente vai resolvendo isso na edição, não há problema algum, a gente vai tomar o papo da onde a gente estava. E, Victor, eu queria, caminhando para o final da nossa conversa, né, caminhando para esse encerramento, eu queria
ouvir de você, se você tiver um interesse, obviamente, qual conselho você daria para os jovens que estão nos ouvindo nesse momento e que têm interesse na tua área de atuação? Porque a gente fez uma série de pontos, de críticas e pontos ou um pouquinho mais positivos, apesar de não ser tão positivos, um pouquinho mais negativos. A gente fez algumas pontos assim, que obviamente geram uma reflexão para quem está ali. Mas qual conselho você daria para esse jovem que está interessado em seguir os caminhos que você seguiu? Cara, eu estou aqui procurando o celular para ver se eu encontro. Dá só um segundo. Depois qualquer coisa que ficar muito tempo, tu corta aí também corta aí na edição, cara. Que é uma coisa muito bonita que eu gosto de um escritor, de um literato alemão. Isso. O Rainer Maria Rilke foi um grande literato alemão e um determinado momento um jovem escreveu para ele uma carta mandando uns poemas para ele, né, assim, e perguntando: senhor Rilke, o que o senhor acha? Ele era um jovem militar, né? Eu consigo ser poeta ou não? Né, assim, e o Rilke, então, tem um livro belíssimo, Cartas a um Jovem Poeta, né, assim, que ele vai um pouco refletindo sobre o que é ser, o que é ser um jovem poeta, o que é. Então, ele, em determinado momento, ele diz o seguinte, que aí fica como conselho do Rilke, não meu, porque sou péssimo para conselho, acho que sou melhor para desaconselhar do que para outra coisa qualquer. O Rilke diz assim, em determinado momento ele responde ao jovem, né? Ao jovem que enviou as cartas, né? Perguntando se ele era um bom poeta. E ele diz: procure entrar em si mesmo, investigue o motivo que o manda escrever, examine se estende suas raízes pelos recantos mais profundos de sua alma. Confesse a si mesmo: morreria se lhe fosse vedado o direito de escrever? Isso acima de tudo. Pergunte a si mesmo na hora mais tranquila de sua noite: sou mesmo forçado a escrever? Escreve dentro de si uma resposta profunda. Se for afirmativa, se puder contestar aquela pergunta severa por um forte e simples sou, então construa sua vida de acordo com esta necessidade. Sua vida, até em sua hora mais indiferente e anódina, deverá tornar-se o sinal e o testemunho de tal pressão. Então, eu acho assim, é isso. Responda para si mesmo. Eu posso viver sem fazer pesquisa? Seja qual pesquisa que você vai fazer. Responda para si mesmo: eu quero ser pesquisador para quê? Assim, porque o mundo me interessa e eu tenho uma curiosidade suprema por tudo que me cerca, ou é só para fazer uma carreira acadêmica? Assim, é só para cumprir determinados requisitos burocráticos? Assim, eu estou tentando há anos responder da primeira forma, né? Assim, então, um pouco se eu fosse fazer para a minha pergunta do Rio, que eu diria: eu sou forçado a escrever. Assim, eu não posso deixar de escrever. Assim, o meu trabalho não é a minha vida, porque minha vida é muito maior do que o meu trabalho, mas eu me entendo escrevendo, eu me entendo pesquisando, né? E tem uma parte muito importante da minha subjetividade que passa pelo meu esforço de investigador. Assim, eu diria, como o Rilke disse aos jovens, né? Pergunta-se para você, né? Assim, só para você não ser um burocrata da ciência, desse monte que às vezes anda por aí, né? Vilipendiando aquilo que é uma das perspectivas de produção de conhecimento mais importantes que tem, né? E responda o que você quer ser da vida depois dessa pergunta, né? Cara, excelente conselho, excelente conselho. E eu vou ser bonzinho. Eu vou deixar aqui o link. Eu não ganho nada com isso, o Sérgio não vai ganhar nada com isso, ninguém vai ganhar nada com isso. Mas eu vou deixar o link da Amazon com o livro que você citou agora aqui embaixo também. Maravilhoso livro. Facilita a busca para todo mundo aí, quem tiver interesse após essa citação.
Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, já deixei separadinho também, assim como os outros 2 links que a gente já estava conversando. Então, Iago, vou sair da página agora, vou buscar e depois... Não, pode ficar tranquilo aí, tá tudo na descrição embaixo, é só você dar uma olhada para baixo aí, você acha o link para vocês aí. Antes da gente fazer o encerramento em si, né? Antes da gente ir para essa parte do encerramento, eu queria dizer algumas coisas referente a esse projeto. Porque a gente está na época de produtividade e, por vezes, a gente entra numa onda do tipo assim, pô, mas quantas visualizações eu vou ter? Quantas curtidas o vídeo vai ter? Né? Pô, 1h40 é muito papo. Pô, vamos fazer coisa curta para todo mundo consumir rápido. A gente entra numas ondas dessa. E uma reflexão que eu queria compartilhar com quem está nos ouvindo também, com você, com quem está nos ouvindo, é justamente do tipo, vocês não sabem o prazer que dá fazer esse negócio. Vocês não sabem o prazer que dá fazer esse negócio. E eu até agora, a gente está gravando, não foi publicado nenhum Savecast nesse momento, quando a gente está gravando. Então, assim, eu não tenho noção do retorno. Eu não tenho noção do resultado que vai ter. Mas fico muito feliz que uma das coisas que tenham acontecido em decorrência desse momento é poder trocar esse tipo de ideia que a gente trocou hoje. Fico de fato muito feliz, fico de fato muito grato à conversa. Sim, como eu conversei contigo antes da gente começar de fato esse papo, eu acho que a intenção é fazer uma primeira conversa, mas putz, cara, eu passaria a tarde inteira trocando ideia contigo, então assim, saiba que eu vou te incomodar outras vezes, vou mandar mensagem outras vezes e vou reclamar das internets minhas outras vezes, até a gente conseguir bater mais papos, porque foi muito boa a conversa, espero que você tenha gostado. Novamente, queria te agradecer muito, e saiba que nessa luta que se tem hoje, principalmente na valorização da parte das humanas, né, como a gente falou ao longo da conversa, no que eu puder ajudar, eu fico à disposição. Sei que não é a minha área de estudo, sei que não é o enfoque que eu tenho de estudo, mas eu entendo, ou pelo menos acho que entendo um pouco, a importância que vocês têm, que vocês contribuem de fato. Acredito que o SEV obviamente, entenda esse papel e entenda essa contribuição que vocês têm. Então, assim, no que puder ajudar, no que puder divulgar, sejam os e-books, outras ações que vocês fizerem, conte comigo, conte com o SEV, na parte até onde eu possa ficar responsável, obviamente. Conte comigo, porque é sempre muito bom trocar essas ideias, é sempre muito bom ter esse espaço de reflexão, é sempre muito bom conhecer gente nova, conhecer gente que esteja a fim de refletir, mais do que ficar pregando regras de ação, mais do que ficar pregando protocolo na parede, esteja a fim de refletir. Então, assim, muito obrigado pelo papo. Eu vou fazer aquele encerramento de youtuber depois da sua fala, que te obrigado a fazer aqui nesse espaço. Espaço protocolar do YouTube, eu sou obrigado a fazer o protocolo deles. Então, um dia eu farei reflexão crítica acerca disso. Então, se quiser dar as últimas palavras, novamente, Vitor, obrigado demais pelo espaço. Eu te agradeço muito pela conversa. Eu que te agradeço, foi um prazer, foi uma tarde deliciosa, um papo delicioso. Agradecer ao SEV, eu tenho muito orgulho de ter sido um dos primeiros membros associados aí, de estar, né, orgulho e sorte, felicidade de ter conhecido o Laércio lá no meu mestrado, né, assim, enfim, sou um admirador do SEV nessa trajetória inteira, né, assim, e estou sempre à disposição, é sempre um prazer conversar contigo, né, e tomara que a turma que veja aí, enfim, que essas ideias malucas aí sirvam para alguma coisa, né, ao menos para chacoalhar um pouquinho a cabeça da molecada, da rapaziada mais jovem. Dos mais velhos eu não tenho mais esperança, dos mais velhos vou continuar. A caretice vai continuar reinando no território do pessoal de cabeça branca. Então, vamos acreditar nos jovens aí para ver se alguma coisa muda. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse território de cabeça branca, porque eu estou ficando para um território que nem tem a cabeça branca. Eu estou entrando para uma outra linha, uma terceira via.
A terceira via. Tem o pessoal cabeça preta, tem o pessoal cabeça branca, e tem eu. Estamos caminhando ali na margem, ali, já ficando sem a perspectiva de coloração na parte do cabelo. Então, assim, a gente vai inaugurando essa terceira via. No que a gente puder nessa terceira via, auxiliar, a gente fica à disposição. Obrigado de novo pela conversa. Obrigado, Iago. Tamo junto aí. Obrigado. Pessoal que ouviu até agora, primeiro, agradecer a vocês que compartilharam esse momento com a gente, que estão nos ouvindo até agora, sempre muito legal. Novamente, vou pedir a curtida de vocês. Eu sei que esse negócio todo mundo pede, mas por quê? Porque é importante, porque senão você acaba esquecendo, e a curtida é importante para o YouTube entender que vocês gostaram do papo, que vocês gostaram do formato, que vocês querem que esse formato chegue para outras pessoas, para que, de fato, a gente possa fazer o que é o centro do SEV, que é essa comunidade, livre, poder ir, obviamente, de forma democrática, poder ir ampliando, né, ouvindo mais gente que esteja aí presente. Também compartilhe. Putz, eu achei esse papo legal, esse papo é importante para um colega meu ouvir, ou é importante para minha família ouvir, ou é importante para alguém que eu conheço ouvir. Compartilha. O sistema de YouTube de compartilhamento é extremamente simples. Você colocou ali, ele já vai pelo WhatsApp, já vai pelo Instagram, Facebook. Então, compartilhem para todo mundo. E também se inscrevam no canal e ativem o sininho. YouTube, de vez em quando, ele esquece de entregar a notificação. Aí você fala, putz, não tem vídeo novo. Na verdade, tem. Então, assim, ativem o sininho, se inscrevam no canal, que vocês vão receber todas as informações. E eu fiz algumas propagandas, sou obrigado a fazer propaganda do SEV também, porque faz parte também, né? A gente tem que fazer. Também aqui embaixo, Instagram do SEV, acompanhem lá, a gente vai divulgar a agenda das entrevistas, a gente vai relembrar no dia da entrevista quem vai ser o convidado, o horário que vai ser divulgado, tudo isso é muito importante, tá, para a gente. Então, assim, sigam lá no SEV pelo Instagram para vocês terem mais informações acerca do SEVcast. Victor, novamente, muito obrigado. A todos que estão nos ouvindo, muito obrigado. E até o próximo SEVcast. Um grande abraço.